Muito bom dia a todos. Vamos ajeitar aqui. Aí, ajeita, gravatinha, coisa e tal. Todo mundo me ouve aí? Bom dia, Alexandre Fernando, Dr. Paulo IP Prado, Ponce, Leandro Alves, Alexandre, já cumprimentei, Ponce, Pan-Americano. Pan-Americano. O que mede o Indy Q12? A pontuação abriu em queda. Indy Q12, exatamente, é o índice futuro, tá? IP Prado. É o índice futuro, é um contrato futuro de mercado. O mini ainda é sim, ainda é o IN Q12. Esse é o código do mini, tá? E agora, inclusive, exclusive, vocês já viram lá no... Com certeza já viram, né? Fizeram o tema. Estamos começando as rolagens para o Indy V12, contrato outubro, né? Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Bom dia, CSV. Exatamente, Indy V12, Peprado. Contrato de índice futuro, vencimento outubro. Quarta-feira, mais perto do dia 15 de outubro, vence. Tá? Tá começando a rolagem, o mercado, por uma breve margem, ainda sem muita liquidez, é comprado também em índice futuro, V12. Ok? Tá lá no meu blog. Espero que tenham lido. Espero que a minha energia não tenha sido em vão. O que mais que eu espero? Va bene. Mercado. Vamos ver como fechou o mercado ontem. Ali. Dá um zoom nesse cara aqui. Ali, né? Abriu em alta. Foi em alta e desenvolveu até uma pequena lateralização. Opa! Imbecil. Agora sim. Você acha bom investimento aplicar em BOVA11? Dr. Paulo, é uma forma de operar mercado como um todo, né? Porque a BOVA11 nada mais é do que um ETF que replica o próprio IBOV. O IBOV em si a gente não consegue comprar. A gente teria que comprar índice futuro, né? Se a gente acha que o mercado como um todo vai subir. E a BOVA é uma forma da gente se posicionar nisso, né? Então acho que sim, se você gosta de pegar swing do mercado como um todo, né? Acho que é um bom momento. Por exemplo, agora provavelmente estamos perto de 1. Ontem já foi a quarta alta, mais ou menos disfarçada, porque se eu não conto anteontem como queda, ontem teria sido a quarta alta. China já 5 altas, Europa foi quarta alta ontem, Estados Unidos teve a quarta alta. Então acende o sinal assim para o ciclo de curtíssimo prazo, né? Mas aí não para comprar, obviamente. Espera uma correção, aí vê, né? 1, 2, 3 dias de correção, aí compra. Seria isso, para tentar pegar o swing do mercado como um todo. Acho um bom investimento, sim. Eu gosto inclusive de vender BOVA11. Nos bons momentos assim que eu acho que o mercado vai dar um recuo mais evidente, ou perde fundo, assim, eu gosto de vender BOVA11. Já fizemos vários exemplos aqui. BOVA11 eu já não compro porque aí eu compro ativo, né? Eu compro Petro, compro Vale, compro Gerdau, tô sempre comprado alguma coisinha. Bom dia, Amanda. Enfim, no diário ontem fechou acima do fechamento da véspera, bem acima, né, inclusive, só que não rompeu a máxima, tá? Mas já é um sinalzinho melhor. Continua, né? Continua pro médio prazo desenvolvendo a melhor.
Não se descarta, contudo, a possibilidade de algum recuo aqui, tá? Não se descarta. O volume foi interessante, continuou despertando o interesse da galera aí, tanto para quem quer comprar quanto para quem quer vender. E, interessantemente, ontem tivemos, inclusive assim, boa parte desse índice foi por causa da alta de 5% da Petrobras. A gente sabe que a Petrobras tem um preço muito grande em cima do próprio índice, né? E aí tem a história, né? Que vinha o aumento do combustível, o Lobão garganteou, né? Que ia aumentar o combustível, aí vai o Manteiga ontem no fim do dia e disse que não prevê aumento de combustível. E da Petrobras, né? Da Petrobras. E é complicado aumentar combustível, a gente sabe, né? A inflação já está começando a estourar, o componente alimentação aí teve uma alta que há muito tempo não se via, claro que as commodities agrícolas explodindo no mundo inteiro, né? Então é complicado, e a gente sabe que o aumento da gasolina pega em cheio a inflação, e aí mete o Banco Central em apuros, né? Juro em queda, inflação em alta, fica complicado, né? Um cenário meio complicado. Molto bene. De toda forma, espera-se então que Petrobras já abra corrigindo, porque afinal boa parte já vai sendo precificado, mais cedo ou mais tarde esse aumento vai ter que vir. Se não vier, é muito ruim, porque a gente sabe que as contas da Petrobras ficam extremamente depletadas, tá? Então o mercado sabe, o mercado conhece isso. Então eu não acredito que a alta de ontem tenha sido meramente a questão daquela questão de boato-fato. O Lobão fala, sobe, explode. Manteiga fala que não, derrete. Daqui a pouco até a gente vai ver. Eu acho que alguma coisa mais de médio prazo mesmo, tá? Expectativa de médio prazo. Mas enfim, não dá para ter certeza. De toda forma, vamos ver como abriu o índice em pequena correção, tá? Pequenina correção. Nem dá para dizer nada ainda. Tá aqui, ó. Mas já acende o sinal, porque deixa evidente aqui que nos últimos 3 dias, né, contando hoje, ontem, anteontem, a tendência já é claramente declinante nos 60 minutos, tá? E acende o sinal para que no diário a gente possa ver uma breve correção aqui, ok? De mais a mais, o que tivemos de interessante no mundo aí? Próximos dias de bar, diz o JP Mendonça. Provavelmente, eu aposto numa correçãozinha, pelo menos hoje e amanhã, tá? Pelo menos hoje e amanhã. Mas só porque justamente nesse sentido a gente não paga nada para apostar. China, inflação em queda, exatamente. Inflação em queda, produção industrial em queda, vendas do varejo em queda. E mercado imobiliário também em queda. Ou seja, alinhamento de planetas para nova rodada de estímulos na China. É a mesma tecla, né? O mercado vem batendo nessa mesma tecla. Abre espaço para que tenha mais uma rodada de afrouxamento. Tá, beleza, vá. Afrouxa de uma vez, então, vai. O pessoal começa a ficar ali que o mercado americano aguarda boas notícias do Banco Central Europeu. O que seria isso? Olha... O que seria isso, Ponce? Mais do que o Draghi falou naquela quinta-feira, não sei o que seria. O fato é que as coisas estão meio em banho morno lá, na banho-maria. Porque Angela Merkel está de férias, o Wolfgang Schäuble está de férias, está todo mundo meio de férias. E a boa notícia é alguma resolução mais concreta, né? Mas nós já tivemos um evento muito importante nesse sentido, que foi desencadeado nas duas últimas semanas. Na sexta-feira, 31 de julho, Mário Draghi deu um discurso lá, animou muitos mercados, explodiram, e se esperava que na semana seguinte ele viesse anunciar alguma coisa, né, de política mais concreta, porque era a decisão do Banco Central Europeu,
e ele não falou nada, e o mercado devolveu durante a semana inteira, mas não devolveu toda a alta. Então ficou a esperança, né, de que alguma coisa tivesse acontecendo por baixo atrás das cortinas, né, por baixo dos panos. E é o que o mercado espera, que ao longo do tempo as coisas se resolvam para que a dívida da Itália e da Espanha, principalmente da Espanha, né, venha a ser resolvida. Mas ninguém sabe ainda exatamente como vai ser. Tá? E assim, isso é uma peteca, é mais uma questão política, tá, Ponce, do que qualquer outra coisa, porque os dados americanos agora veio mais um dado bom, eles têm vindo bem, e cada dado que vem bem afasta a hipótese de mais um afrouxamento político, né? Perdão, afrouxamento quantitativo, né, nos Estados Unidos, qualquer que seja. Então é uma forma de dizer assim para o Banco Central Europeu, a bola está com vocês para salvar o mundo. É mais ou menos isso, né? Então o mercado é uma forma assim de tirar o céu da reta e deixar para o Banco Central Europeu resolver essa bronca. Tá? É mais ou menos isso, é mais uma questão política do que qualquer outra coisa, do que técnica. Ok? Produção industrial na Índia também queda, quer dizer, não saiu do driver que a gente tem visto, né, nesse ano de desaquecimento da economia, tá? Mais ou menos normal, faz parte do ciclo, e a gente sabe que o mercado sempre antecipa as coisas. E se já temos visto certa alta, né, inclusive o nosso índice aqui resolveu para melhor, aparentemente, por enquanto, né, essa lateralidade, então, quem sabe tem o sinal, né, que daqui um pouco as coisas efetivamente melhoram. Até na Grécia tivemos aí primeiro aumento de produção industrial, 0,3%. Desde 2008 não se via. Desde a época do Lehman Brothers não se via. Tá? Mas de toda forma, eu tenho aqui, peguei o gráfico, achei muito interessante. Zoom in aqui nesse cara, né? Produção industrial grega. Olhem o que é o colapso de uma nação. Olhem aí, ó, mês após mês, ó. Queda sobre queda. Tá? Isso aqui, na verdade, é comparação anual. A barra aqui, né? Year over year. Change in Greek Industrial Production. Então, olhem que pancadão. Aqui nesse mês, casualmente, teve uma alta, mas não muda o espectro do ano, né? Ainda está na comparação anual, menos 4,8. E aqui o PIB, né? Se continuar assim, né, nesse ritmo, daqui um pouco nem mais azeite de oliva a gente vai ver no supermercado para comprar, né? Que nem mais azeite de oliva os caras vão produzir. Desemprego, novo recorde na Grécia, subiu acima de 23, enfim, o que é o colapso de uma nação, né? Aqui era o fechamento dos mercados americanos ontem, eu sempre pego para botar, né? Então, subiu e depois corrigiu, durante o dia subiu, o Nasdaq fechou em queda, já pode servir de alerta aí, porque o Nasdaq costuma preceder os outros, como ele é mais volátil, né? Setor de tecnologia, é mais risco na veia, então fica mais... E o índice está muito perto das máximas, né? Da pré-crise, né? Pré-subprime, muito perto, né? Então, vamos ver aqui, sorte na Bisa, tá? Próximo dia de baixa, vamos ver, Buenos, já respondi, o Diego, tá, vamos ver. Não sei, Ponce, viu, por aguardar esses good news que o mercado internacional não estaria caindo. Não sei se é isso. Porque daqui um pouco o mercado resolve cair justamente quando sai a notícia, né? Mesmo que ela seja boa. Já subiu na alta, realiza, quer dizer, subiu no boato, realiza no fato. O mercado vive de expectativa, tá? O mercado vive de expectativa. Se você tem uma expectativa de declínio na economia real, você vai vendendo antes. Por que você acha que o índice Bovespa não desenvolve bem desde 2010, desde final de 2009? Por quê? Porque ele já antevia, provavelmente, né?
esse ciclo de desaquecimento, tá? Da mesma forma, quando ele começar, esse aí começar a subir agora, e vai, enquanto o desemprego ainda vem em queda, enquanto a capacidade instalada da indústria ainda vem em queda, desemprego vem alta, capacidade da indústria instalada vem em queda, confiança do empresário em queda, confiança do comércio em queda, é tudo em queda, e diz que diz, e Dilma, e pacotinho, e pacotaço. Por quê? Perspectiva, né, de retomada. E se não tiver, o índice fica flat, porque reflete no lucro das empresas, né, de certa forma. Procura antecipar o lucro das empresas. Se a economia não vai avançar tanto assim, bom, o lucro das empresas não deve crescer tanto assim. Então, por que o IBOV vai crescer? O IBOV fica flat, né? Mas quando houver a perspectiva de crescimento, então temos o turning point, em tese, né, nos mercados acionários, no mercado de risco, que sempre tendem a precificar de antemão. Muito bem. Isso aqui assim, ó, gráfico do meu amigo Chris Krimble, a quem eu prezo muito. Tá? Cuidado, porque isso aqui é o índice CRB de commodities. Esse é da Reuters e Jefferies. Tá? Olha aí, ó. LTB, para quem gosta de Fibonacci, retração de 38 de Fibonacci. Tá? 38 está aqui, 58 está mais em cima e depois tem 61. Depois temos um índice muito parecido, só que daí ele é do Morgan Stanley, é o CRX. Tá? Ele está ali também, na LTB. A commodity vem subindo, né? Petróleo deu uma espichada nesses últimos dias, as agrícolas também vem subindo, computam junto, cobre deu uma subida, quase virou comprado, e aqui temos a relação Australian Dollar por dólar americano também, né? Quer dizer, o dólar australiano valorizou muito nos últimos dias, né, em comparação com o próprio dólar. Por quê? Porque a economia da Austrália vem desempenhando bem nesses últimos meses. Por quê? Porque depende muito de commodities, tá? Então também acende sinal de alerta aí. É mais um dado interessante, né, para a gente ponderar na nossa balança de ponderação de risco. A gente sempre tem que ter, né, para não ir se jogando nas coisas. Muito bem isso aqui. Bom, e aí aqui o gráfico da inflação na China, que eu achei interessante também, um gráfico muito bem feito, da Bloomberg. Aqui o CPI, né, a inflação ao consumidor, abaixo já do teto de 4%, tá? O que abriria algum espaço para estímulo, né? Confortável, né? É uma zona de conforto, mais ou menos de conforto. Aqui excluindo comida e aqui com comida. E comida na China e Índia é um quesito muito importante, né? É um quesito social muito importante. Mais na China do que na Índia, inclusive, né? Isso pega na veia mais na China do que na Índia. Mais na Índia do que na China, perdão. Só que na China o componente como vou explicar, político é mais severo, porque a última vez que aconteceu alguma coisa com isso, né, estouro de preço de alimento e coisa e tal, insatisfação popular, foi em 1989, alguns de vocês lembram, a galera se reuniu lá na Praça da Paz e a China mandou os tanques passar em cima. Então todo mundo lembra, né? A China tem muito medo disso, da inflação dos alimentos fugir do controle. Na Índia, não tanto, porque lá, enfim, existe uma democracia, o governo cai mesmo, troca. Na China não é bem assim. O componente da Índia é mais econômico mesmo, né? Porque a população lá é mais pobre. O percentual de pobre é muito maior do que o da China. E aí quando grande parte, né, dos vencimentos da população da Índia vai para a comida. Então o componente socioeconômico na Índia é muito mais importante. Na China é mais político, ok? Então tivemos essa
patacada aí, né, entre Manteiga e Lobão e Petrobras. Até vamos ver como é que abriu essa naba. Queda de 1%, abaixo de 21. Ainda está bem. Então vem a calhar, né? O fato aí vem mais ou menos, se continuar assim, né? Está dentro do nosso escopo imaginado, que essa alta aí, ela é mais focada no médio prazo e não no curto prazo. Não foi a questão específica da notícia, né? Se fosse, deveria estar caindo, no meu entender, mais, né? Devia estar descontando bem mais, né? Mas, enfim, alguém mais tem alguma dúvida? Pergunta? Lamento? Insatisfação? Comentário? Sugestão? E o índice já... Aqui a gente tem assim agora, ó. Agora a gente está assim, deixa eu desenhar aqui. Pega aqui e... Temos uma LTB aqui, né? Bem pouco inclinada. Quase lateral. Tá subindo, né? Tá subindo. Muito bem. E aí? Mais alguma questão? Vamos ver o dólar? Dólar no mercado ainda é comprado no contrato V, tá? Que é o contrato setembro. Não, perdão, é o contrato outubro. Vigora a partir de 1º de setembro em sua plena liquidez, tá? Dólar ainda comprado. No dólar corrente, que é o dólar U, a bola ainda está com a vantagem para os vendidos. Os vendidos. Aqui temos uma lateralidade, aqui o meio termo, e está na parte de baixo da metade inferior, tá? O que eu vejo aqui, ó, analisando até mais... Bom dia, Tatina. O que eu vejo aqui, é nova aqui, primeira vez? O que acontece com o OGX, tá? Isso aí a gente vê depois, tá? No call de ativos. Já a gente vê, depois que a gente acabar aqui o panorama geral, eu saio do ar e volto em 30 segundos para o call de ativos. O que eu vejo assim do ponto de vista estratégico é que a perda do dólar aqui até poderia fazer com que a alta do índice fosse catapultada. Mas justamente por ele estar nessa fase aqui meio de suporte, né, que é onde as coisas costumam virar, se foram virar, é que acende o sinal amarelo, no sentido oposto, né? O dólar pode segurar aqui, voltar a subir. Lembro que ontem tivemos uma posição muito grande de opções de compra 207, tá? Então alguém está apostando aí, né? Mas não quer dizer que esse alguém esteja certo. Ele está apostando. Então a gente pode ter isso e podemos daí ver uma correção no índice. Cenários, tá? Cenários a gente tem que estar... tem que estar preparado. Pessoal aí, vamos dar boas-vindas aí para Tatina, tá? E mais ou menos direcionar ela para o que acontece aqui, tá? Eu tô no call de panorama, call geral, né? Que a gente vê mercado geral, economia, geopolítica, dólar, índice futuro, Ibov, Europa, Ásia, África, Austrália, o que quer que seja, tá? A gente não repassa ativos especificamente aqui agora. Tá? Isso fica para um segundo momento. Eu saio do ar, volto, e quando eu volto, vocês têm 30 segundos para pedirem os ativos que a gente vai comentar com foco em análise técnica. O foco é técnica, não que a gente não possa discutir outras coisas, mas o foco é técnica. E aí durante 30 segundos vocês podem digitar ali os ativos que querem e depois encerrou, tá? Porque daí eu me organizo e daí dou prosseguimento, ok? Não tem que pedir desculpa, não. Não tem que pedir desculpa, tá? Olha, o CSV já está queimando a largada aí, ó. Vai ser desclassificado o CSV, é só depois. Queimou a largada aí, ó. Pá, pá. Queimou a largada o CSV, tá? Só daqui um pouquinho. Daqui um pouquinho, quando eu sair do ar.
Deixa eu pegar o papel que eu nem me organizei direito hoje. Ave Maria, sempre atrasado. Tá, peguei papel. Muito bem. Peguei papel. Então tá aqui, né? Voltando pro dólar. Então fica essa perspectiva, né? Ele tá no suporte, sinalzinho mais ou menos amarelo, né? Porque ele pode acontecer alguma coisa. O mercado já vem de uma forte alta, de alguns dias de alta. Acende o sinal amarelo na ciclagem de curtíssimo prazo. É quinta-feira, sexta-feira, etc. Subiu a semana inteira. Provavelmente o pessoal vai querer ficar com o dinheirinho no bolso, guardado, lucro, né, no bolso. Enfim, tudo isso a gente vai montando o nosso cenário. Eu acho que uma alta hoje é mais complicada do que a alta de ontem. Da mesma forma que a alta de ontem foi mais complicada que anteontem. Assim vai. A cada vez que sobe mais, acende o sinal, né? Tá lá, ó. Tá testando a LTB aqui, né? Nos 60 minutos. E no diário querendo passar aqui, né? Sempre aqui, ó, Tatina. O índice futuro numa via mais rápida. Geralmente é 60 minutos que eu uso, tá? E aqui, nesse canto aqui, no diário, tá? É onde a gente... Na verdade, o foco seria mais sempre diário, porque as decisões não precisam ser tão rápidas, a gente pode pensar mais, tem bastante tempo para pensar, as coisas são mais lentas, enfim, tá? Mas, evidentemente, a gente dá uma pincelada na via rápida. Vamos ver, inclusive, aqui, vamos tentar ver 15 minutos. Tá aí 15 minutos, ó. 15 minutos abriu, em queda, e isso aqui, inclusive, ó, abriu aqui, tá? Abriu em queda, vem, e já tá rompendo a máxima da abertura. Então, tem muita gente que gosta desse setup, né? O rompimento da máxima. Pronto. Fechou agora, ó. Estaria mais ou menos chancelando a compra nos 15 minutos para day trader, para agressivo, tá? Nesse setup aqui. Tem muita gente que gosta de usar. Eu não uso porque eu não opero day trade de índice, então para mim não faz diferença. Tá? Agora quem opera tá aí. Compra de mini índice. Ok? Agora você tem que saber onde é que é seu stop, tem que saber operar, não é assim. Muito bem, voltando para os 60 minutos. E já encerrando essa parte do call. E vamos ver. Alguma pergunta mais? Não, né? Então eu vou encerrar. Saio do ar e quando eu voltar, durante 30 segundos... 30 segundos, vou contar. Tá? Entra chance para que vocês... Ontem eu já fui meio coração mole, né? Teve gente que foi pedindo depois, etc. Queimou a chegada, foi desclassificado. Mas eu atendi. Hoje eu não vou atender. Coração duro para vocês. Vou começar a ser duro. Ok? Então tá, tô saindo, já volto. Obrigado.